PVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Eu sou o Jorge Goetinauer, ao meu lado Roberta Costa, e hoje, quinta... Véspera de sexta. Pré-sexta já, é isso. Olá, Jorge, olá para você que está em casa. E hoje o dia amanheceu com chuva leve, mas podemos ter muita chuva para a tarde e à noite, acompanhada de raios e ventos. Vamos agora às notícias desta quinta-feira, dia 6 de janeiro. Tarifa social de energia deve chegar a 20 milhões de famílias em 2022. Embraer pede à Anatel para fazer testes sobre eventual interferência do 5G em voos. Brasil deve investir 1,8 milhão de reais em medicamentos para hemofílicos. Novo shopping em Petrópolis vai gerar mais de 2.000 empregos diretos. Em 2021, Petrópolis teve a menor taxa de roubos de rua dos últimos anos. Teresópolis vai encerrar vacinação contra a influenza na próxima sexta-feira. E Folia de Reis desfila pelo centro de Petrópolis hoje à noite, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Aí vamos dar uma olhada na primeira página, quais são os destaques de hoje, né, Roberto? Exatamente. Já na manchete, veto mantido, e aí? Assunto da página 3 da coluna do Magna Vita. Isso aí, logo abaixo ali, ó, primeiras doses devem chegar ao país no dia 13. Assunto aí referente à vacinação das crianças, né, de 5 a 11 anos aí. Exatamente. Outro destaque, só que agora da página 5, estiagem preocupa agricultores no sul e centro-oeste. E ainda, a TSE divulga calendário eleitoral de 2022. Outro destaque, a Alerj mantém vetos da Lei de Proteção Social Militar. E França detecta nova variante da Covid-19. Continuamos ainda na primeira página. Após alta, médico diz que presidente está pronto para o trabalho. Tá aí destaque também do nosso jornal Correio da Manhã. E vamos agora dar continuidade. De opinião lá, vamos ao nosso primeiro editorial lá, ó. Hora de criar uma bolha contra a Covid-19. Esse é o nosso primeiro editorial, que nós vamos dar uma lida nele. Depois de prefeito Eduardo Paes anunciar o cancelamento do Carnaval no Rio, outra grande cidade bastante visada no feriado também não terá cortejos este ano. O prefeito, professor Lupércio, cancelou a folia nas ladeiras de Olinda pelo mesmo motivo de Paes: aumento nos casos de Covid-19 no país. A única cidade que ainda resistia em manter a festa era São Paulo, que cancelou horas depois de receber um manifesto de representantes de 250 blocos, pedindo mais respeito à saúde e à vida das pessoas. Assim como no Rio, cogitou a possibilidade de transferir os cortejos para uma área grande e aberta, como o Autódromo de Interlagos, ideia que foi rechaçada pelo grupo. Rio e São Paulo vão manter os desfiles das escolas de sambas nos seus respectivos sambódromos, Marquês de Sapucaí e Anhembi, por conseguirem, neste espaço, um controle maior da fiscalização sanitária, já que locais um pouco mais restritos podem fazer exames de antígeno e comprovação de passaporte de vacina na entrada das arquibancadas. E continua. Depois de tanta luta para controlar a propagação do vírus, com uma campanha de imunização exemplar,
uma variante conseguiu jogar por água abaixo o projeto de retomada das grandes cidades do país em 2022. Basta vermos as filas nos postos de saúde e clínicas particulares na busca por testes de Covid-19. Em suma, o que falta para o Brasil alavancar de fato a luta contra o vírus é a consciência da população. O passaporte de vacinação pode ser importante, mas testes rápidos são mais eficazes na luta contra a Covid, pois mostram com clareza se a pessoa está ou não com a cepa. O brasileiro culturalmente já é adepto a uma campanha de imunização. Basta observar os resultados da influenza, Zé Gotinha, entre outras. O que falta mesmo é um incentivo pelos testes de antígenos e PCRs para o país, de fato, ter uma bolha contra a Covid-19 e suas variantes. A vacina ajuda, mas ela apenas previne um mal maior das doenças. Tá aí, então, esse editorial na página 2 de opinião. Isso aí. E ainda na página 2 nós temos um segundo editorial que se chama Ultrapassaram os limites da política brasileira. Esse editorial se trata lá do caso do presidente e das pessoas que foram para as redes sociais fazerem as cobranças sobre o tratamento dele, sobre a internação dele, alguns até pedindo coisas horríveis. O editorial trata disso, falando um pouco sobre esse caso. Se você quiser saber mais sobre esse, você tem que entrar lá no nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Para acompanhar na íntegra, né? Exatamente. Nós vamos agora para a página 3, que é a coluna do Magna Vita. Quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. Nunca se aplicou tanto na vida política esta máxima popular. André Siciliano era tranquilidade pura. Já o governo fazendo esforço concentrado e acelerado. Temos a imagem aí para a tela dessa coluna do Magna Vita, por favor? A primeira notinha ali na parte de cima da coluna do Magna Vita, temos aí a imagem toda da coluna dele. Exato, a imagem toda ali. E vamos então a essa foto, né? Rio Innovation. O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio, Fábio Queiroz, foi o entrevistado do programa Magna Vita nos estúdios do Correio da Manhã. Ele falou sobre o maior evento de inovação que acontecerá no Rio entre os dias 13 e 16 de janeiro no Jockey Club. O Rio Innovation Week terá um painel no qual Richard Bronson vai conversar com o ministro e astronauta Marcos Pontes. O prefeito Eduardo Paes vai conversar com o prefeito de Miami, Francis Suarez. Um evento que coloca o Rio na frente da agenda de inovação do país, do Brasil, inclusive com ferramentas para o varejo. Bacana, tá aí, né? Muito legal, né? Vai ter aí. E a foto ali foi no programa do Magna Vita, né? Ele foi recebido lá no programa do Magna Vita. Exatamente, nos estúdios do Correio da Manhã. Isso aí. Seguimos aqui, ó, 2 grupos de Castro, né? A quase crise que gerou um estranhamento entre o governador Cláudio Castro e o presidente da Alerj, André Siciliano, já tem os seus personagens revelados. Eles se dividem em 2 grupos. O dos bombeiros, que tentaram acalmar os ânimos, e o dos incendiários, aqueles que inventam bravatas e fomentam o conflito. Bom, essa semana nós falamos sobre isso, né? Mas agora me parece que já está tudo mais calmo lá. Mais controlado, né? Exatamente. Agora continuamos, o incendiário MOR. O reduzido time dos incendiários tem como estrela um deputado estadual que se transformou em um dos conselheiros mais ouvidos pelo governador Cláudio Castro, principalmente quando o tema é medir forças com a Alerj. O deputado André Correia consegue sempre ficar protegido nos bastidores, mas suas digitais são facilmente identificadas por algumas atitudes do chefe do executivo estadual. Exatamente. Seguimos aqui falando, ó, quase presidente da Alerj. O deputado André Correia estava pronto para assumir a presidência da Alerj quando foi abatido injustamente pela inclusão do seu nome na Operação Furna da Onça, por um erro de lançamento do Banco Itaú. Ele trabalha para finalmente assumir o Legislativo Estadual na próxima eleição, em 2023. O que explica o seu dedo nas articulações que incentivaram o confronto com o atual presidente
e seu xará André Siciliano. Correia foi o único deputado levado por Castro na sua recente viagem à Europa. Continua, vai ter troco. A deputada Alana Passos, do PSL, foi a quem bateu mais duro no governador Cláudio Castro, bem mais do que os parlamentares do PSOL. Então tá aí, esperamos o troco agora, né? Os bombeiros, agora, para apagar o incêndio e a intriga fomentada para afastar OS e CSS, Castro e Siciliano, entrou em campo uma turma para segurar os ânimos dos dois e restabelecer o diálogo. Destaque para Max Lemmons e o bombeiro, de forma literal, Leandro Monteiro, que ficaram até 5 horas da manhã com o governador em Itaipava, no Rio. No Rio, aplausos para a atuação de Nicola Mittioni e Rodrigo Abel, nas atitudes do chefe de executivo do estado aí. Outra notinha, recesso interrompido. Os funcionários da Alerj ficaram aliviados com a transferência da votação para esta quarta, dia 5 de janeiro. Eles quase foram convocados para o trabalho no intervalo entre o Natal e o Ano Novo. A estrutura funcionou plenamente e agradeceram a mudança da data para esta semana. Isso ainda continua na coluna do Magna Vita. Witzel virou justiceiro. Quem acompanhou com interesse a votação da Alerj em 5 de janeiro foi o ex-governador Wilson Witzel. Ele já revelou que apresentará uma denúncia de improbidade contra o seu sucessor, caso o polêmico decreto de 1995 seja reeditado e o governador faça um novo pagamento. Então, tá aí o Witzel de olho lá. Continuamos, então, voltando à ativa. Quem atuou também como bombeiro, conversando com deputados e com o próprio Cláudio Castro, foi o ex-governador Luiz Fernando Pezão, que pouco a pouco volta ao cenário político fluminense. Seguindo ainda, olha, vai ter troco 2. Em fevereiro, quando o Legislativo voltar aos trabalhos, este movimento para manter o veto do governador vai ter desdobramento. Quem bate, esquece. Exatamente, né? Quem bate, isso esquece. Aqui é se tratando, isso aqui é se tratando justamente sobre o veto do aumento de salário lá para os policiais militares do estado, os bombeiros, né? As forças de segurança em si lá, né? E o nosso pinga-fogo todo se trata exatamente desse veto e dos seus desdobramentos. Então, se as pessoas quiserem dar uma olhada a mais nesses desdobramentos e no que aconteceu sobre esse veto, sobre a votação na Alerj, tem que entrar lá no nosso site www.jornalcorreiodamanhã.com.br. E a última notinha do Pinga Fogo é assim, Jorge, o plenário da Alerj neste dia 5, ontem, né, foi uma prévia do retorno dos titulares ao mandato em abril. É isso aí. Olha aí, então quem quiser conferir na íntegra, basta acessar o nosso jornal. Vamos à política agora. Ano eleitoral e os prazos. Confira o calendário oficial aprovado pelo TSE para as eleições. Isso, com o começo do ano em que haverá eleições, inicia-se uma sucessão de etapas e procedimentos que culminarão na eleição de 2 de outubro, data do primeiro turno, quando milhões de brasileiros devem ir às urnas para a escolha de presidente, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Pelo calendário oficial aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o segundo turno ocorre em 30 de outubro. Caso nenhum dos candidatos a presidente alcance a maioria absoluta dos votos válidos, excluídos brancos e nulos, o mesmo ocorre nas disputas para o cargo de governador. Ou seja, segundo turno, então, marcado para dia 30 ali. E é primeiro turno para o dia 2 de outubro. Continuamos, então. Márcio França na mira da polícia. O ex-governador de São Paulo foi alvo de uma operação nesta quarta-feira.
A Polícia Civil... A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na manhã de ontem, quarta-feira, uma série de mandatos judiciais de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de São Paulo, Márcio França, em uma investigação que apura um suposto esquema criminoso de desvio de recursos da área de saúde. O irmão do ex-governador, o médico Cláudio França, é outro alvo da operação, que está sendo desencadeada em ao menos 30 locais da capital, litoral e interior, com endereços da família França e também de ex-funcionários de organizações sociais, empresários e médicos. Tá, então, olha só, Roberta, hoje eu vou passar para o Nacional, mas eu vou falar do caso Itapemirim, que está lá no nosso Correio Nacional, na página Ainda lá. na parte de política, porque a gente falou do presidente ali na primeira página, sim, tem verdade. ali uma foto do presidente fazendo um joinha, né? Isso. E a legenda da foto é: Bolsonaro utilizou as redes sociais para anunciar sua alta médica. Tá lá também na página 4 ainda, né? Exatamente, só para destacar isso. Perfeito. Continuamos. Então, vamos para o Nacional agora? Isso. Vamos ao Nacional lá, eu vou destacar o Correio Nacional, nem é a manchete principal agora não. Itapemirim, né, o Correio Nacional destaca lá o caso Itapemirim. A Itapemirim, o Ministério Público de São Paulo, pediu à Justiça a decretação de falência do grupo Itapemirim, empresa responsável pela Itapemirim Transportes Aéreos, ITA. O pedido do MPSP foi feito no fim do mês de dezembro, depois que a empresa suspendeu todas as operações, deixando passageiros sem voos em todo o país. E ainda segue mais, bloqueio, logo ali embaixo. O Ministério Público solicitou ainda à Justiça o bloqueio de bens e o afastamento do principal sócio da empresa, após os problemas no transporte aéreo. A Itapemirim anunciou também que iria retirar linhas de ônibus. Seguindo, resposta. Por meio de nota enviada à reportagem da Agência Brasil, o Grupo Itapemirim informou que as acusações que motivaram o Ministério Público de São Paulo para pedido de falência são, entre aspas, fantasiosas. Então, segue o imbróglio do caso Itapemirim e o prejuízo dos passageiros, né? Exatamente. E agora sim, vamos para a página principal, né? Essa página 4 ali, no centro de página. Sem receituário médico, o Ministério inclui crianças na vacinação contra a Covid-19. O governo federal anunciou ontem, dia 5, a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano de operacionalização, essa palavra me pegou, operacionalização de vacinação contra a Covid-19. As primeiras doses de vacinas contra a doença destinada a crianças de 5 a 11 anos deverão chegar ao Brasil no dia 13 de janeiro. Está prevista uma remessa de 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer, o único aprovado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então tá aí agora, eles bateram o martelo, né? Isso aí, dia 13, então as doses estão chegando. 1,2 milhão, né, de doses. Exatamente. Isso aí. Seguimos então agora para a economia, nossa página de economia, que tem como destaque: estiagem preocupa estados. A falta de chuva castiga plantações e gera prejuízos a produtores rurais do sul e de parte do centro-oeste. Milho, soja e pastagem estão entre as culturas afetadas pelas estiagens que aumentou no final de 2021. A seca preocupa os governos de Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que obtiveram na segunda-feira eventuais medidas de auxílio com o Ministério da Agricultura. Isso aí impacta diretamente a nossa economia e a nossa produção. Verdade. Prosseguimos ainda nessa página. A inflação da indústria atinge 28,86%. Resultado de novembro mostrou desaceleração. A inflação de mercadorias usadas na indústria teve variação de 1,31% em novembro de 2021, mostram os dados do IPP, Índice de Preços ao Produtor. O resultado sinaliza desaceleração frente a outubro, quando a alta havia sido de 2,26%. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE
porque o órgão é o responsável aí pela pesquisa. Outra também que vai impactar um pouquinho, né? Vamos Exatamente. lá, a página do Rio agora. E Alerj aprova vetos do governador. Já direto com destaque, né, sobre o tema que nós falamos lá em cima lá da coluna do Magda Vita. Por 43 votos contrários e 24 favoráveis, a Alerj aprovou os vetos parciais do governador Cláudio Castro ao projeto de lei 5.181/21, que trata sobre o sistema de proteção social dos militares. A votação aconteceu de forma extraordinária, já que os parlamentares estão oficialmente em recesso. Com o resultado, estes trechos continuam de forma da legislação estadual, que entre eles estava que aumentaria gratificações para praças e garantiria reajuste anual pelo IPCA. Então tá aí a Alerj lá, né? Aprovando, né, os vetos do governador. Exatamente. Então, o sistema de proteção social dos militares vai ficar como está, ou seja, sem o reajuste salarial. E nós demos há um tempo atrás aqui falando que o governador tinha sancionado a lei sobre a proteção dos militares, né? Então agora está lá sancionado com vetos essa lei. Continuamos ainda na página do Rio, as exigências para o desfile na Sapucaí. Paz revela que esquema no Sambódromo igual aos dos estados. Depois de anunciar o cancelamento do Carnaval de Rua, o prefeito Eduardo Paes, em entrevista ao canal de TV Globo News, deu mais detalhes de como pretende manter os desfiles das escolas de samba na Sapucaí. O prefeito ressaltou que deve ser semelhante ao de reabertura dos estádios de futebol, com exigência de teste de Covid e passaporte de vacinação. Então tá aí. Pois é. E se você quiser saber bem mais sobre o que tem dentro do jornal de hoje, você tem que acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Novo shopping em Petrópolis vai gerar mais de 2.000 empregos diretos. Obras de restauração da Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, estão na reta final. E depois do intervalo, tarifa social de energia deve chegar a 20 milhões de reais, 20 milhões de famílias em 2022. O Correio da Manhã na TV volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta.
Entrou em vigor nesta semana uma resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que altera as regras para a inclusão de famílias na tarifa social de energia elétrica, que concede descontos na conta de luz para brasileiros de baixa renda. De acordo com a norma, pessoas inscritas no CadÚnico para programas sociais do governo federal e no benefício de prestação continuada vão ser cadastradas de forma automática no programa. Com isso, cerca de 20 milhões de famílias devem ser contempladas com o benefício na conta de energia. Atualmente, a tarifa social atende a mais de 12 milhões de famílias. De acordo com a ANEEL, esse número poderia ser maior, visto que muitas famílias cadastradas no CadÚnico ou no BPC possuem condições para reivindicar o benefício, mas nunca solicitaram a inclusão por desconhecimento sobre esse direito ou por dificuldade de deslocamento. E para resolver esse problema, o cadastramento automático vai acontecer mensalmente quando o Ministério da Cidadania disponibilizar ao setor elétrico as bases do CadÚnico e do BPC. A autarquia ainda explicou que a ampliação do universo de atendidos pela tarifa social está orçada em aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de reais por ano e será custeada pela Conta de Desenvolvimento Energético, fundo setorial mantido pela ANEEL, que custeia diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro. O assunto já vem sendo monitorado desde o ano passado pela Anatel e pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em razão das discussões sobre o tema no exterior, em especial nos Estados Unidos. A Anatel, que ainda avalia os questionamentos apresentados pela Embraer, não prevê qualquer alteração nos prazos de implantação do 5G no Brasil em função dos estudos. O nível de atenção das autoridades brasileiras sobre o assunto é medido por uma questão técnica. Os Estados Unidos, onde existe a preocupação sobre possíveis interferências, decidiram utilizar uma faixa específica de gigahertz para as redes 5G comerciais. O 5G no Brasil está afastado em pelo menos 500 MHz da frequência em operação destes equipamentos, enquanto nos Estados Unidos esse afastamento é de pouco mais de 200 MHz. Portanto, a avaliação é de que o risco de haver alguma interferência é mínimo. O Dia do Hemofílico no Brasil é o dia 4 de janeiro e o Ministério da Saúde, para dar uma boa notícia a este segmento, anunciou que este ano deve investir R$1.800.000 para a aquisição de medicamentos para tratamento dessa e de outras enfermidades similares. O país tem a quarta maior população de pacientes com hemofilia do mundo, cerca de 13 mil pessoas, segundo a Federação Mundial de Hemofilia. O Brasil, inclusive, tem motivos para se orgulhar, já que conta com um consolidado programa nacional que vem sendo considerado modelo para outros países, explicou a diretora do Departamento de Ações Programáticas e Estratégias do Ministério da Saúde, Maíra Botelho. A hemofilia é uma doença caracterizada pela falta de capacidade de coagular o sangue, necessário para interromper as hemorragias e sangramentos. No Brasil, o tratamento das hemofilias é feito quase que exclusivamente pelo SUS. A hemofilia pode ser grave, moderada ou leve. Nos casos graves e moderados, os sinais e sintomas aparecem nos primeiros anos de vida da criança e os sangramentos mais comuns são a hemorragia para dentro das juntas, chamadas de hemartroses. O aparecimento de manchas roxas no corpo e hematomas também são sinais comuns. Em cerca de 30% dos casos, não há histórico familiar e isso pode atrasar o diagnóstico, uma vez que muitos profissionais de saúde descartam a hipótese da doença existir se não houver casos anteriores na família. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de ontem uma cobra que estava sendo transportada por uma família na BR-116. O animal foi entregue ao serpentário do Instituto Vital Brasil, em Niterói.
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma abordagem na BR-116 a ocupantes de um veículo de passeio com placa de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Dentro do automóvel havia uma caixa de papelão e nela uma cobra da espécie corn snake, conhecida como cobra do milho, de origem norte-americana. Também foi encontrado no interior do carro um bastão e uma faca. 4 pessoas de uma mesma família estavam no veículo e foram conduzidas para a Polícia Judiciária. Já a cobra foi entregue ao serpentário do Instituto Vital Brasil, em Niterói. Com o isolamento social imposto pela pandemia, o número de casos de pessoas com ansiedade e depressão aumentou drasticamente. Psicoterapeutas alertam para a positividade tóxica divulgada nas redes sociais e para os malefícios de negar e não tratar essas dores e sentimentos reprimidos. A pandemia minou a saúde mental de muitos. Segundo a revista The Lancet, em todo o mundo, 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de casos de ansiedade surgiram só em 2020. Mesmo assim, diariamente as pessoas são bombardeadas com declarações como: "Você é o que você pensa", "Lembre-se do quão abençoada você é apenas por estar viva", e por aí vai. Essas e outras frases similares são típicas da positividade tóxica. Segundo psicoterapeutas, quando a positividade sugere que você não pode estar chateada, já que outras pessoas têm problemas piores que os seus, e se você se chatear, você não está sendo grata pelo que tem, isso é positividade tóxica. Esse comportamento foi difundido em larga escala pelos gurus espirituais das redes sociais, que propagam o poder curativo de ser grato e a eficácia da lei da atração. A positividade tóxica ganhou força durante a pandemia por ser um produto de uma sociedade viciada em soluções rápidas e gratidão instantânea, e também com baixa tolerância ao desconforto. Especialistas afirmam que se sentimentos são adormecidos pela repressão, ignorância ou negação através de pensamentos positivos, por exemplo, eles não vão embora, apenas voltam mais fortes. Mas afirmam também que não há nada errado com a positividade, que não é errado reconhecer que a dor é parte inevitável da vida. E deixam uma dica: não apresentar resistência à vida como ela é, mas praticar flexibilidade e fazer alguns ajustes para que aprendamos a lidar melhor com as dificuldades. Além disso, reservar diariamente um tempo para o autocuidado é fundamental, realizando atividades que tragam paz à mente. Roberta, eu vou falar um pouquinho de esporte, rapidinho. Vamos. Vou falar sobre a situação ontem que eu tinha aqui falado, né, que eu tinha esquecido no segundo bloco, depois eu falei no início do terceiro, que é sobre a situação lá de Djokovic. A Austrália barrou ele no aeroporto por falta de vacina, ou seja, ele não tinha um passaporte, então ele foi barrado. O torneio tinha liberado a entrada dele, lembra? Extraordinariamente. Exatamente. Mas o país não autorizou a entrada dele lá sem vacina, né? Que coisa, né? Pois é. E ainda lá em cima, lá no Correio Esportivo, tem lá, ó, Menino de Ouro lá, falando sobre o Vini Júnior lá. Teve um estudo do Science Football Observation, Observatório Rio de Futebol, do Centro Internacional de Estudos de Esporte, indicou que o brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, é o atleta mais valioso com um valor de 166 milhões de euros, cerca de 1 bilhão de reais. Essa notícia é uma notícia muito boa para o público rubro-negro, porque o Vini Júnior, se ele for vendido para outro time, né, sair do Real Madrid e for vendido, o Flamengo ainda tem participação sobre esse jogador, então ainda pega uma beiradinha ali. E o destaque da nossa página é sobre o Eriksen, que ainda sonha em jogar a Copa ali, né? O meia dinamarquês sofreu uma parada cardíaca em junho do ano passado, esse caso foi muito divulgado, ele agora está em recuperação, está voltando aí a tentar jogar, né? Tá se recuperando, fazendo os exercícios lá. E ele sonha ir para a Copa ainda. Abre aspas lá, uma frase dele logo ali embaixo: quero jogar com a seleção na Copa do Mundo. Meu sonho é voltar à seleção, jogar no Parken de novo e provar que o que aconteceu foi isolado e que não vai acontecer novamente. Quero provar que seguir em frente e que posso jogar pela seleção novamente.
Então tá aí a frase do Eriksen aí, com esperanças de ir para a Copa do Mundo. Jorge, vamos agradecer. Tem Olara aí, vamos, por favor. Elizabeth Ferreira, gratidão, muito obrigada aí pela sua audiência. Rômulo Monteiro, José Paulo Araújo, Bruno Portela, Renê Raibot, Vitor Pulig, Umbrelina Vicente, Eduardo Losasso. Então, muito obrigada aí pela audiência de vocês. A todos vocês que estão aqui pelo canal da TVC, o canal da TV do Correio da Manhã, e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. E você vai ver depois do intervalo, cadela abandonada no Caititu é resgatada em Petrópolis. Hemocentro de Nova Friburgo tem aumento do número de doadores. Prefeitura de Três Rios promove limpeza de ruas após chuvas e segue combate a enchentes e alagamentos. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Voltamos e começa esse bloco com boa notícia. O Shopping Pátio Petrópolis, no centro da cidade, tem previsão para começar a funcionar em setembro desse ano. O espaço promete movimentar a economia do município com a chegada de marcas renomadas. Além disso, mais de 2.000 empregos diretos serão criados. O empreendimento, que está em construção na rua Marechal Deodoro, no centro de Petrópolis, é dividido em 3 grandes blocos: o hotel, as salas comerciais e o shopping. O espaço vai contar com 128 lojas, 800 vagas de estacionamento, 6 salas de cinemas, um centro de convenções, 60 quartos de hotel, 113 salas comerciais e uma praça de alimentação. O novo empreendimento já conta com grandes marcas de roupas confirmadas. A gente está trazendo uma rede de cinemas, a Cineshow, que é uma rede de cinemas muito legal, muito forte, que já tem uma presença muito grande aí no país, com salas super modernas. Além do cinema, a gente já tem aí a Renner, já confirmou presença também. Também é uma rede de lojas muito importante aí no cenário nacional e que não está presente ainda em Petrópolis. Além da Renner, a gente já tem também a Calunga, né? Estamos trazendo aí várias outras redes de lojas super relevantes e que vão fazer a diferença no cenário da nossa cidade, aí, cenário de serviços e produtos para a nossa cidade. Durante os quase 8 anos de obras, mais de 1.000 pessoas foram contratadas pela equipe responsável pela construção do shopping.
O espaço, com cerca de 60 mil metros quadrados, tem previsão de ser inaugurado em setembro deste ano. As salas comerciais já começaram a ser entregues aos proprietários que estão iniciando as obras de adequações. A parte do shopping está na fase final, com expectativa de entrega aos lojistas em julho para o início da montagem das lojas. O novo empreendimento vai trazer mais empregos e vai gerar investimentos para a cidade. E agora outra boa notícia, Petrópolis teve a menor taxa de roubos de rua. Apenas um caso foi registrado no mês de dezembro. O resultado positivo é fruto da ação conjunta das forças de segurança. Em Petrópolis, o 26º Batalhão de Polícia Militar alcançou resultados expressivos entre setembro e dezembro de 2021. O balanço positivo nesse período é devido às ações em conjunto da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, CPTrans e da Polícia Civil, além, é claro, da contribuição da população. Desde 2003, Petrópolis não registrava índices tão baixos de roubos de rua. Como resultado do trabalho da Polícia Militar, em 2021 houve a redução nos casos de roubos de rua em Petrópolis. Houve também a queda nos números de ocorrências, que foi a menor taxa desde 2015. Tivemos a melhor marca dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Então foi apenas um caso de roubo de rua. Então, no momento que a cidade estava bastante cheia, né, por conta do Natal, isso se deve, né, como eu já falei, essa ação integrada das forças de segurança, participação do Conselho Comunitário, né, através da Alvanei, que é a presidente do conselho aqui da cidade. Então, todos em prol de uma segurança de qualidade, nos trouxe esse resultado. Entre setembro e dezembro de 2021, o Batalhão da PM de Petrópolis registrou 442 ocorrências e 378 pessoas foram presas. Além disso, foram apreendidos 8 armas de fogo e 13 simulacros. A quantidade de drogas encontradas pela Polícia Militar nesse período também chama a atenção. Foram mais de 94 quilos de cocaína, mais de 62 quilos de maconha e 4 quilos de crack. Os militares também apreenderam R$28 mil em dinheiro. Há 2 meses, Petrópolis não registra pacientes internados nos leitos de Covid nos hospitais da rede particular. Especialistas apontam que isso é reflexo do avanço da vacinação. Cadeiras vazias em espera de longas filas. Esse é o cenário de esperança nos hospitais particulares de Petrópolis. O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem reflexo direto na redução de casos graves da doença. Os hospitais particulares de Petrópolis têm registrado números baixos ou até zerados desde novembro no número de internações em UTIs e clínicas médicas. O cenário é de tranquilidade, né? A gente não mais tem aquela condição de internação intensa de pacientes com Covid. Porém, é com muita cautela que a gente vê em decorrência aí da expectativa de aumento do número de casos frente a essa nova cepa, a Ômicron. Em Petrópolis, os dados apresentados pelo Santa Teresa mostram que, apesar das internações estarem zeradas, o número de testes positivos para a Covid vem aumentando nos últimos dias. Quando se arrefeceu a pandemia, a gente tinha um índice de positividade de 2% dos testes realizados. A gente, no último mês agora, foi para 17%. Então, a gente vê com bastante preocupação e cautela esses números. E para o médico, o resultado positivo da cidade não se limita apenas ao uso de vacinas, apesar dela ser essencial no combate à Covid-19. A vacinação tem um papel central, mas a adesão da população a essas medidas, né, em grande número, todos usam máscara, mantêm distanciamento, usam álcool gel, respeitam bastante as recomendações das autoridades sanitárias. Apesar do resultado positivo, ainda é preciso manter os cuidados de prevenção, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. A nossa expectativa é que esses números continuem baixos, né? A gente não sabe ainda qual será o desfecho frente à presença dessa nova cepa Ômicron. A impressão preliminar que as autoridades têm é de que, apesar de ter uma maior capacidade de contágio, parece que os casos graves não são tão prevalentes. Então, acho que é muito precoce se tomar uma posição frente a isso, a razão pela qual isso ocorre, mas tem se observado que tem acometimento mais de sintomas de via aérea superiores e não o acometimento pulmonar, que é o que vitimou muita gente.
E com o avanço da influenza em todo o país, a Prefeitura de Petrópolis recebeu mais de 2.000 doses da vacina que acabaram em apenas 3 dias. O município já solicitou uma nova remessa ao governo do estado, mas ainda não há previsão de quando as doses irão chegar. As doses da vacina contra a influenza estiveram disponíveis para o público petropolitano em 13 unidades de saúde da cidade. Desde o início da campanha, em abril até agora, foram vacinadas mais de 86 mil pessoas que fazem parte do público-alvo e outras 39 mil que procuraram as unidades de saúde desde o início de julho de 2021, quando a vacinação foi aberta a toda a população. Petrópolis recebeu um lote com mais de 2.000 vacinas contra a influenza que acabaram em 3 dias. O município já solicitou ao governo do estado uma nova remessa, mas que ainda não tem previsão de chegada. A cidade registrou 24 casos de influenza no final de dezembro de 2021. Os atendimentos para quem tem sintomas respiratórios acontecem nas UPAs de Cascatinha e de Itaipava. Diante do aumento de casos de gripe, os especialistas recomendam que a população mantenha os mesmos cuidados adotados contra a Covid-19, como o uso de máscaras e de álcool gel e evitar aglomerações. Já em Teresópolis, a Prefeitura anunciou que vai encerrar na próxima sexta-feira a campanha nacional contra a influenza. Com a prorrogação da campanha para todas as idades, anunciada no meio do ano passado, a população de Teresópolis ainda não vacinada pôde receber a dose única do imunizante nas unidades de saúde que mantinham estoques. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização contra a gripe segue o calendário anual da campanha nacional contra a influenza e, por isso, as aplicações terminam na próxima sexta-feira. E a cidade aguarda agora um comunicado do Ministério da Saúde indicando a data de início da campanha para este ano, quando novas remessas vão ser enviadas ao município. Ainda segundo a Secretaria, a campanha nacional contra a influenza é feita com a produção de vacinas para combater e proteger a população contra cepas específicas da influenza. Porém, ainda em 2021, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro identificou a introdução da variante H3N2, responsável pelo surto em todo o país. Em Teresópolis, a campanha nacional contra a influenza atingiu a meta para a cobertura vacinal de 90% em apenas um dos grupos prioritários. E as obras de restauração da Catedral São Pedro de Alcântara estão na reta final. Localizada no Centro Histórico de Petrópolis, o atrativo turístico está ganhando nova roupagem, o que deve atrair ainda mais turistas para a nossa cidade. Desde o início do ano de 2020, o edifício está passando por intervenções na parte externa e interna. Com aporte de mais de 13 milhões de reais do BNDES, a expectativa é que, após a conclusão das obras de restauração, o número de visitantes aumente entre 20% e 25%. Hoje nós estamos, assim, nos finalmente, né? Agora nós estamos terminando os calçamentos, a grande parte do restauro já foi feita, da limpeza, né? Tanto lateral quanto lá atrás, tudo. Só falta um pedaço pequeno do lado esquerdo, para quem fica de frente para o monumento. E aqui essa frente que nós estamos terminando. Mas assim, acredita-se que 2 ou 3 meses já terminou a obra, a gente vai poder entregar a igreja para Petrópolis e para o Brasil, né? Porque, na verdade, a igreja é um patrimônio histórico, né? Em fevereiro de 2020, começou a primeira grande obra da Catedral São Pedro de Alcântara, desde a sua construção em 1884, que na época durou cerca de 70 anos para ficar pronta. A catedral é um importante atrativo turístico da cidade de Petrópolis, que atrai cerca de 300 mil turistas por ano, com visitas gratuitas. O turismo e a restauração de monumentos não tem como ser desassociado, né? Então as pessoas hoje em dia, os turistas de todas as classes sociais, estão buscando conhecer a história, né? E parte da história estão principalmente nas cidades que foram importantes e históricas para o nosso país, né? Desde o período colonial até o período imperial. Na avaliação do BNDES, o projeto vai reforçar a vocação da cidade como polo de turismo histórico-cultural no Brasil. Com o aumento do turismo local, a perspectiva é de que o incremento anual à economia petropolitana gira em torno dos 10 milhões de reais. Uma das novidades que a reforma vai trazer é a abertura da torre da igreja ao público. E nós vamos montar uma galeria autoexpositiva onde a população vai poder subir, né? É claro que de forma controlada, porque lá é um espaço estreito, onde até para título de segurança terá que ser controlado, mas eles vão subir, vão poder percorrer todo
o telhado e vendo, e com isso vai ter televisores contando, nesse percurso, contando a história de tudo como aconteceu, como que o Dom Pedro, Princesa Isabel, a participação de todos. Desde o início das obras, a catedral permaneceu aberta para os visitantes e seguiu realizando missas e está recebendo turistas e fiéis todos os dias. A igreja só fica fechada nas segundas-feiras. Vai ficar linda, né? Vai ficar bonita. Na catedral é fantástica. Já né? é maravilhosa, né? Vai ficar ainda mais. Legal. Olha, eu vou continuar falando de obra, mas agora de uma obra muito esperada por moradores do Vicenço Rivetti. As intervenções prometidas no conjunto habitacional Vicenço Rivetti, em Petrópolis, começaram esta semana. A Caixa Econômica iniciou as obras na parte externa do condomínio, depois de meses de reclamações dos moradores. No fim do ano passado, a equipe da TV Correio da Manhã esteve no conjunto habitacional Vicenço Rivetti para ouvir os moradores sobre os problemas nos apartamentos. Na época, eles fizeram denúncias sobre infiltrações, vazamentos de gás, janelas trincadas e rachaduras. Esta semana, equipes da empresa contratada pela Caixa Econômica, que é responsável pelo empreendimento, estiveram no local dando início às obras. Que os rapazes vieram medindo para o lado de fora. Eu até ainda pensei, o que é isso, né? Há tanto tempo que a gente não vê esse pessoal aqui que eu fiquei admirada. Mas aí não, vieram, mediram para o lado de fora, falaram que vão mexer ali onde está vazando água, que aqui era um brejo, e está subindo a água para cima. Então eles vão consertar esse tipo de coisa também. Espero, né, que conserta mesmo. Dá tudo certo daqui para frente. Apesar do início da obra na parte externa do condomínio, os moradores cobram da Caixa Econômica intervenções dentro dos apartamentos. Vão esperar, né? Tem que esperar com paciência agora. Eu acho, não sei, pelo que eu estou vendo, tem muito conserto para o lado de fora. Está escado só no final do ano ou no meio do ano, eles começam a mexer dentro do apartamento. Espero que seja uma empresa boa, né? Que eles botaram, porque a gente precisa muito. Cremilda relata que um dos problemas do condomínio 2, no bloco 6, é que ele foi construído em cima de um brejo. Então, quer dizer, a gente está inseguro aqui, a gente fica preocupado, né? Porque a gente não sabe como que está esses apartamentos aqui. Porque a gente não vimos a hora que eles começaram a fazer, entendeu? Aí a gente fica preocupado. Mas eu espero que agora vai dar certo. É isso aí, vamos ver se agora realmente vai dar certo, né? A gente deu essa matéria falando aí da reclamação dos moradores e agora finalmente a Caixa vai fazer as obras, né? Exato. Vamos dar continuidade falando de um vídeo que viralizou na internet na terça-feira. Esse vídeo mostrou uma cachorrinha abandonada na localidade do Caetitu, em Correias, Petrópolis. O animal foi resgatado por protetores. Nesta quarta-feira, a cachorrinha foi levada pelo vereador Domingos Protetor para receber atendimento médico em uma clínica veterinária de Petrópolis, onde está internada. Foi criada ainda uma campanha na internet para arrecadar dinheiro para custear o tratamento dela. A cadela foi encontrada na rua em um local deserto, sem comida, sem água e com estado de saúde crítico. Após ter sido resgatada por uma jovem, o animal passou a noite em um lar temporário até finalmente receber atendimento veterinário. Quem quiser ajudar no tratamento do animal pode fazer um Pix de qualquer quantia para o CNPJ da clínica ou uma transferência para o Banco Itaú. O comprovante do depósito deve ser enviado para o WhatsApp de número 24 98845 2440. Que bom, né? Um animalzinho sendo resgatado, legal aí, tadinha. Mas agora a gente vai para as ocorrências policiais, né? Vamos falar um pouco do que aconteceu nas ocorrências policiais. Na terça-feira, a Polícia Militar de Nova Friburgo recebeu denúncias anônimas sobre uma carga de drogas que tinha sido escondida em um local da Avenida Maestro Joaquim Nageli, eu acho que é isso, em Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino. Assim que chegaram ao endereço indicado, os agentes encontraram 55 cápsulas de cocaína e 32 embalagens contendo maconha. Ninguém foi preso. O material apreendido foi levado para a delegacia. Tá aí na foto aí o material apreendido aí, essa quantidade bem grande de entorpecentes aí, né?
E ainda continuando com as ocorrências policiais, na terça-feira, agentes da Polícia Militar receberam denúncias anônimas sobre a venda de drogas na rua José Bandeira Viana, no Rosário, em Teresópolis. Assim que chegaram ao endereço indicado, um grupo de suspeitos correu e deixou para trás 223 gramas de maconha, 932 gramas de cocaína. O material foi apreendido e levado para a delegacia e ninguém foi preso. Mais uma vez aí a polícia trabalhando bastante aí, uma quantidade bem grande aí de entorpecentes de novo mostradas ali, né? Exatamente. Bom, seguindo aqui, a Secretaria de Obras iniciou o ano realizando uma operação tapa-buracos no sítio São Luís, na estrada Mário Antônio Tuller, em Nova Friburgo, e vai seguir para a Granja do Céu. Na Avenida Euterpe Friburguense, a equipe de manilhamentos fez reparos na rede de águas pluviais. A Secretaria de Obras de Nova Friburgo também realizou a substituição de manilhas na Rua Boia, em Varginha, na Rua Linda Xangri-Lá, na Chácara do Paraíso, na Rua Antônio Joaquim, no loteamento Santa Bernadette, na Rua Tomé e no loteamento Fole, no Muri. No loteamento Nilo Martins, na Rua Alberto Martins Aste, o trabalho foi de substituição de manilhas e construção de uma caixa de passagem. Este mesmo serviço foi executado na Rua Fernando Enes, no bairro Cordoeira. Houve ainda a reposição de paralelos em diversas ruas do centro e loteamentos. Já a equipe de pequenas obras construiu um ponto de ônibus no Alto do Chuenque, no distrito de Amparo. Outro trabalho, desta vez realizado pela equipe de serralheria, foi a recuperação de uma passarela que liga a Rua Coronel Zamit, no bairro Ipu, na Rua McNiven, no centro. A passarela havia sido danificada por uma árvore que caiu no local. E durante esse período de chuvas fortes, o poder público precisa tomar providências para tentar atenuar os estragos causados pelos desastres naturais. Em Três Rios, agentes da Secretaria de Meio Ambiente, através da Subsecretaria de Drenagem Urbana, estão nas ruas desassoreando córregos e limpando bueiros com auxílio de um caminhão de sucção. Outro trabalho que tem sido feito em Três Rios através da Secretaria de Serviços Públicos é a limpeza de vias públicas, com varrição, capina e retirada de terra. Mas o município alerta que a colaboração da população para manter a cidade limpa é essencial, pois diminui consideravelmente o entupimento das galerias pluviais, que, quando estão congestionadas, são responsáveis, muitas vezes, pelos alagamentos. Para se ter uma ideia, somente na última semana, a Prefeitura retirou quase 1 tonelada de lixo das galerias, valas e córregos que cortam a cidade. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, o Hemocentro Regional, enfermeira Cássia Viviane Cali Martins recebeu 448 doadores, a mais no ano de 2021, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Em 2020, foram 2.817 doações. Já em 2021, foram 3.265. A secretária municipal de saúde, Nicole Cipriano, ressaltou a importância deste crescimento e acredita que este ano os números vão ser ainda melhores. Para que isso se concretize, vão ser criados mutirões de doações aos sábados para que a população que trabalha de segunda a sexta também possa ajudar. O Hemocentro de Nova Friburgo abre de segunda a sexta-feira, de 8 às 11h30 da manhã e funciona no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã. E a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto de 10% para o dia 20 de janeiro. O prefeito Rubens Montempo assinou o decreto com a prorrogação nesta quarta-feira, ontem, dia 5. Quando o novo governo assumiu a administração, os carnês já haviam sido emitidos com prazo de até o dia 6 de janeiro para o pagamento. No entanto, muitos trabalhadores teriam dificuldades em usufruir do benefício, já que em janeiro o 5º dia útil é no dia 7. Para quem já recebeu o carnê e for pagar em cota única a partir do dia 7, deve emitir a segunda via da cota única no site da Prefeitura, que é o www.petropolis.rj.gov.br, ou nos 3 polos de atendimento abertos de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os locais de atendimento são
no Centro de Cultura Raul de Leônia, na Praça da Águia, no centro da cidade, na Secretaria de Fazenda, na sede da Prefeitura, na Avenida Keller, número 260, também no centro, e na sede do IMPAS, que fica na Rua Doutor Alencar Lima, número 35, sala 101, também no centro de Petrópolis. Então fica aí, a gente falou bastante sobre isso, né? Porque seria no dia 6, seria hoje, né, que estaria vencendo. E muita gente recebe o salário no 5º dia útil, não teria possibilidade de pagar com desconto aí a cota única do IPTU. Eu acho que foi uma decisão razoável. Será que viram o Correio da Manhã? Pois né? Então prorrogaram até o dia 20 aí os 10% de cota única. Então você de Petrópolis, fique atento. Vamos à previsão do tempo? Exatamente. A Defesa Civil de Petrópolis informou no início da noite de ontem que a previsão do tempo para Petrópolis nesta quinta-feira é de céu nublado a encoberto, com condições de registro de pancada de chuva que pode ganhar intensidade, podendo ser forte e acompanhadas também por descargas elétricas. Essa previsão se estende até amanhã. E a previsão para as demais cidades da nossa área de cobertura: Teresópolis, Nova Friburgo e Patidou-Ferres estão bem parecidas com Petrópolis. Paraíba do Sul e Três Rios têm previsão de chuva leve. As temperaturas vão variar entre 17 e 29 graus. Pois é, já estou aqui fora. Hoje, dia 6 de janeiro? Hoje é dia 6 de janeiro, exatamente. Então, hoje é dia de Reis. E a partir das 6h30 da noite, o grupo Reisaro Flor do Oriente vai interpretar a Folia de Reis com um desfile que começa na rua 16 de março e continua até o palco da Praça da Liberdade. Olha que legal. A Folia de Reis é uma festa tradicionalmente popular. Teve origem na Europa. Chegou ao Brasil junto com os portugueses e espanhóis durante o período de catequese e colonização. É celebrada na religião católica com o intuito de comemorar a visita dos 3 reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar, ao menino Jesus. O reisado Flor do Oriente foi fundado em 1872 na Fazenda Recreio, em Miracema. Está na 5ª geração. É composto em sua grande maioria por parentes que somam 40 componentes e tem sua sede situada no bairro Vila Rosário, em Duque de Caxias, há 55 anos. A folia tem características que não mudam: roupas brilhantes, coloridas, enfeites e músicas específicas. É formada pelo mestre, os 3 reis, os palhaços, o festeiro, o coro e o bandeleiro. Inicialmente era composta apenas por homens, mas a participação das mulheres tem crescido a cada ano. Bacana, né? Bom, nosso jornal termina por aqui hoje, mas amanhã às 7h30 nós temos um novo compromisso, não é isso? Exatamente. Até amanhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.